Boa tarde, pessoal. Hoje aqui no canal eu vou trazer uma informação muito importante para você que é advogado, para você que é cliente, você que é aposentado, pensionista, porque o que eu vou falar aqui para vocês vai servir para todos vocês, especialmente aí pessoas que caíram no golpe da falsa portabilidade ou falsa redução de parcela, ou ainda os colegas, né, advogados que acompanham o canal mediante essas informações que eu presto, gostam de ter essas informações também para auxiliar na sua atuação. A advocacia não é fácil, cada dia um desafio. O judiciário nem sempre, né, nos dá tudo aquilo que nós queremos na hora que nós queremos. Mas eu vou trazer para vocês aqui hoje um caso prático de uma ação envolvendo um cliente que caiu no golpe da falsa portabilidade, falsa redução de parcela, e mostrar para vocês na prática como é que isso se desenvolveu. E já vou deixar aqui para você ficar com a pulguinha atrás da orelha. O cliente perdeu aqui com o meu escritório, porém ele não perdeu de forma definitiva. O cliente ganhou ao final. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Nem sempre o processo começa fácil, mas se a gente faz um trabalho bem fundamentado, a gente tem ali no final a grande esperança, né? Ali a assertividade de ter no final a maior possibilidade de êxito. Então é um cliente que até se preocupou, mas eu falei para ele, calma, calma, vai dar tudo certo. E agora a gente tem um resultado positivo. E se você ainda não me conhece, meu nome é Suzane Schaefer, sou advogada especializada em ações contra bancos por conta de fraudes envolvendo empréstimo. Sou também agente de crédito certificada de acordo com as normas do Bacen, pós-graduando em direito bancário, pós-graduado em direito civil, processo civil. Tenho um escritório aqui na cidade de Santos, São Paulo, mas que atende todo o Brasil aí, independentemente de onde o cliente estiver, a gente consegue realizar o atendimento, consegue realizar o processo e dedico meu tempo também aqui no YouTube, passando informação, compartilhando um pouquinho da minha prática jurídica para auxiliar você, seja você advogado, seja você cliente. Bora lá. Esse cliente me procurou desesperado. Ele havia acabado de descobrir que ele havia sido vítima, né, deste golpe, da falsa portabilidade, da falsa redução de parcela. Eu não vou ficar repetindo muito, porque eu tenho vários vídeos falando disso, mas só para dar aqui um resumo desse golpe, é aquele que a pessoa é contatada em nome do banco, ou em nome de um representante do banco, oferecendo ali para ela uma redução da dívida dela, da parcela dela ou dos juros, e informam a pessoa que para isso vai passar um valor pela conta, seja um novo contrato, uma liberação para amortização, que esse valor ela tem que devolver ou transferir ou tornar para a conta da financeira ali que tá falando com ela, porque essa financeira que faria ali a operacionalização, né, dessa quitação do contrato antigo dessa pessoa para ela poder migrar para o novo banco com aquelas melhores condições que são ali oferecidas. Mas, gente, se a pessoa acredita nisso, faz isso, recebe o dinheiro na conta dela e transfere, ela cai no golpe, né? Porque esse dinheiro que cai na conta, ele não é de uma portabilidade, ele não é de uma compra de dívida, ele é um contrato meramente novo. E esse contrato novo, ele vai iniciar o desconto no mês seguinte. Então, às vezes a pessoa demora um pouco para perceber que ela recebeu um dinheiro de um empréstimo novo no nome dela e transferiu esse dinheiro para a conta dessa empresa. E depois ela fica com o desconto antigo, que é aquele que ela queria reduzir, mais o desconto novo. E isso acontece demais. E então esse cliente chegou na mesma situação, desesperado. Eu o atendi por videochamada, né? Ele é um cliente que não é da minha região. O tranquilizei, passei a ele tudo aquilo que era possível, expliquei a ele como é que funcionava o processo, tirei ali, né, todas as dúvidas dele em relação ao procedimento, o que vai acontecer primeiro, o que vem depois, quais são as possibilidades. E a gente acabou ali fechando, né? Ele fechou comigo uma atuação para que eu fosse a advogada dele. A partir daí, gente, ele compartilhou documentos comigo em relação à fraude e eu iniciei ali a montagem do processo dele e nós iniciamos. Isso foi lá em janeiro para fevereiro de 2023 e aí ele iniciou a atuação no processo, né, comigo, distribuímos a ação. Eu sempre falo isso até para os meus mentorados, né, as pessoas que fazem ali a mentoria comigo de iniciação na prática do direito bancário para ações contra bancos envolvendo fraudes e empréstimo. A gente quer que tudo seja o mais rápido e o melhor possível para o cliente desde o início. Então, quando o advogado, né, a gente que se preocupa, a gente que trabalha com amor, inicia o processo, óbvio que nós queremos que o nosso cliente, desde o início, tenha gratuidade de justiça, né, tenha isenção de custas, que saia a tutela para suspender aquela parcela ali da fraude que está sendo cobrada do cliente. A gente quer que seja logo marcado uma audiência de conciliação, ou que seja feito logo um acordo com o banco, ou seja, que saia tudo muito rápido, que a sentença seja rápida, que o problema seja resolvido o quanto antes, mas nem sempre é da forma que a gente quer. E esse foi o caso, gente. A gente começou nesse processo, diferente de muitas outras situações que a gente tem no escritório, que corre tudo ali, né, redondinho, bonitinho, tantos processos que a gente tem que começa redondo, vai redondo e termina redondo, o cliente ganha, ou a gente faz um acordo, tudo maravilhoso. Mas em alguns casos, e eu tô trazendo pra vocês aqui justamente esse supra-sumo, mostrando pra vocês que nem tudo é fácil. Não é porque eu, Suzane, sou uma advogada especializada nessas causas, que a gente também, ó,
Não sofre, a gente sofre porque às vezes o judiciário vai dificultar, às vezes o magistrado tem um entendimento totalmente diferente daquele que a gente propõe como sendo correto para o cliente. Então, nesse caso, foi isso que aconteceu. A gente iniciou o processo, e aí, assim que iniciou o processo, o que aconteceu logo em seguida? Após ali algum tempinho, o juiz deu uma decisão para falar da tutela. E ele negou, gente, ele negou a suspensão do desconto. Ele não determinou que o banco parasse de cobrar. Então, esse cliente continuou sendo cobrado durante o processo, inicialmente. E aí, a gente teve que agravar, ou seja, a gente teve que recorrer para o tribunal, para buscar no tribunal modificar. E aí, então, demorou um pouco mais para sair a tutela para esse cliente, mas nós agravamos e conseguimos no tribunal reverter da tutela, ou seja, depois ali de um tempo, o cliente conseguiu a tutela no tribunal. Mas é aquela coisa, gente, o tribunal deu a tutela para suspender o empréstimo. Mas quem é que ia dar a sentença ainda? Ainda era aquele mesmo juiz que negou a tutela. Então, quando chegou no ponto de dar a sentença, o juiz deu a sentença, mas ele não deu a procedência. Ele deu improcedência, ou seja, ele julgou que aqueles pedidos de cancelamento, de reconhecimento da fraude, não eram ali devidos. Ele achou ali que o cliente não tinha razão. Vamos ver junto? A gente vai comentar um pouquinho do entendimento desse juiz. Entendimento esse que, como eu já falei pra vocês, foi modificado, foi reformado, né, através do acordo, ou seja, o juiz pode continuar achando o que ele quiser, mas a gente ganhou no tribunal. Mas de forma resumida, o juiz vai resumir aqui, eu vou colocar na tela pra vocês, o que era o processo, né? Então, o cliente ingressou com uma ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de danos morais e tutela antecipada em face do Banco Pan e JJ Soluções de Negócios Eireli, alegando em síntese que na data de 3 de junho de 2021, veja que é um caso de fraude mais antiga, né? Não foi um cliente que descobriu do dia para a noite, ele demorou para descobrir que foi vítima da fraude. A empresa representante da Ré Banco Pan, que na data de 3 de junho de 2021 foi contratado pela empresa Ré JJ Soluções de Negócios Eireli, empresa representante do Banco Pan S.A., que lhe informou um direito à redução de dívida na parcela que já pagava de um empréstimo que detinha junto ao Banco Itaú. Então é aquilo que eu expliquei para vocês. Prometeram que ele teria uma redução na parcela que ele já pagava no Itaú e essa parcela seria migrada ao Banco Pan e o Banco Pan traria ela com um valor menor, ou seja, aquela proposta de redução de dívida, de redução de parcela. A vantagem ofertada foi um desconto de R$160 vigente na parcela de 248, ou seja, ia reduzir R$160. Após diversas ligações e explicações do procedimento, o autor concordou, sendo informado que passaria o valor de R$47 mil e uns quebradinhos pela sua conta, que seria utilizado para amortizar suas parcelas. Induzido a transferir o valor para a Ré JJ, assim o fez. Entretanto, não houve a redução das parcelas prometidas, mas foi realizado sim um novo empréstimo sobre o número tal, a serem pagos em 84 meses de R$1.218. Sendo assim, não havendo autorizado o referido empréstimo e não obtendo a solução administrativa com qualquer das réis. Gente, isto é o relatório do juiz falando o que ele leu daquilo que nós trouxemos como fato. Então, ele tá falando, ó, isso aqui é o que o autor disse. E aí ele continua. Pugnou o autor, no caso, que fosse, né, que seja deferida a tutela para a suspensão da cobrança do empréstimo e bloqueio se esbajude no nome da Ré JJ Soluções, que seria a Ré ali, a financeira, né, que recebeu o dinheiro na conta para suposta portabilidade, suposta redução. E no mérito, que o contrato número tal, seja anulado, nulo, né, com a devolução em dobro dos valores pagos pelo autor, bem como indenização por danos morais no importe de R$15 mil. Juntou procuração e documentos, por decisão a folha, né, 5051 foi indeferida a tutela, como eu falei pra vocês, o juiz não deu a tutela, e depois foi indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita. Ou seja, é um cliente ainda, aquele processo que nenhum advogado quer ter, né, onde nega a gratuidade, nega a tutela. Então, gente, isso porque nós somos especializados. Imagina se o cliente contrata um advogado que nem é da área, às vezes vai ali ter que tatear. E o advogado que não é da área, ele vai se esforçar e ele pode fazer um bom trabalho. Mas é complicado a pessoa ali, às vezes, não ter todo o respaldo ali de argumentação que ela poderia ter, né? Então, dando continuidade, gente, essa foi ali a sentença em relação à parte de relatório. Na parte de dispositivo, onde o juiz julgou, o que ele falou, o que ele usou para fundamentar a negativa dele de reconhecer a fraude, de responsabilizar o banco, de cancelar o empréstimo e de condenar o banco a pagar os danos. Qual era o pensamento do juiz? O que ele fundamentou para não dar o que o meu cliente pediu inicialmente? Ele colocou o seguinte: no mérito, o pedido é improcedente. Por quê? E aí agora ele vai explicar por quê. O oportuno consignar que a presente demanda cuida de relação de consumo nos termos do CDC. Esse parágrafo aqui, gente, ele basicamente vai falar o seguinte: olha, o cliente é consumidor, mas aqui embaixo ele vai concluir. Mas não significa dizer, porém, que só por ser consumidor será contemplado com o julgamento da lide a seu favor. O que é óbvio, né, senhor magistrado? Óbvio que o cliente é consumidor, mas que não é porque o cliente é consumidor que ele vai ganhar o processo. Isso é meio óbvio, mas ele colocou na sentença. A requerida JJ Soluções, que é financeira, tá, gente, intermediou o empréstimo
consignado entre o requerente e o Banco Pan. Ou seja, ele reconhece que sim, a intermediação do consignado entre o meu cliente e o banco foi feita pela mesma empresa que recebeu o dinheiro, transferiu ali, que recebeu a transferência do dinheiro que caiu na conta do autor. Então ele reconhece esse liame, esse vínculo, né? Essa cadeia de vendas ele reconhece. Em seguida, em virtude do instrumento particular de transações de direitos, o requerente transferiu integralmente essa quantia requerida, após acreditar na proposta que teria benefício econômico de 10% de desconto no valor do empréstimo. Ele também reconhece que, após isso, o cliente assinou um contrato de cessão ali do valor e o cliente acreditava que esse contrato era o que garantia, né, que a empresa faria a quitação da dívida dele. Mas no final não era nada disso, né, gente? Então ele reconhece isso também, que o cliente acreditava que teria um benefício econômico de redução. Ou seja, ele, até o momento, parece que se fosse essa fundamentação ali, a gente poderia falar que ele daria até ganho de causa pro meu cliente, né? Mas não, continua. Não há nenhum indício, isso na visão do juiz na sentença, de que o autor possuía a intenção de realizar a portabilidade. Veja as conversas de WhatsApp realizadas pelo autor com o correspondente, demonstram tão somente o aceite do autor do contrato de cessão com o consequente pagamento do boleto. Não há qualquer indício de que a intenção original do consumidor era a celebração da portabilidade. Então, para o juiz, para o magistrado de primeiro grau, né, aquele ali da comarca inicial, não tinha ali indício de fraude, nem indício de que o autor queria uma portabilidade. Assim, a responsabilidade das réis pela suposta fraude é afastada. Como o juiz entende que não houve fraude, ele entende que o meu cliente queria contratar um novo empréstimo e queria dar o dinheiro para a financeira, a visão do magistrado é essa, para ele não tem problema nenhum, tá tudo certo, né? E aí ele concluiu aqui, a autora tomou o dinheiro do Banco Pan e efetivamente usou o valor. Ele acha que o cliente pegou o dinheiro e queria ali usar para pagar a financeira, como mesmo admite na sede inicial e na réplica. E de fato, gente, a gente traz na inicial e na réplica a informação de que o autor assinou sim o contrato novo, porque se eu falar que ele não assinou, é mentira. Ele assinou, ele recebeu o link e fez ali a confirmação digital, tirou a selfie, tudo aquilo que o banco pede. Mas quando ele fez essa assinatura, e isso é muito bem explicado no processo, ele estava pensando, né, que estava realizando uma portabilidade. Ele acreditava que aquele valor que seria liberado pelo crédito novo era parte do procedimento de portabilidade para amortizar a dívida. Então, que por, né, fazer a portabilidade, o banco liberaria um novo valor para cobrir a dívida dele antiga no banco que ele tinha a parcela. E aí o juiz continua. Ora, a obrigação principal do réu PAN foi cumprida. Então ele diz, se o banco colocou o dinheiro na conta do cliente, o banco cumpriu a parte dele. E aí ele continua. A autora, como se nota, foi orientada a contratar com o banco no instante da formação do contrato. Nesse sentido, não há o que se falar em fraude. E isso é muito icônico, gente, porque o próprio juiz aqui está reconhecendo que a orientação de contratar o valor com o banco foi no instante da formação do contrato. De qual contrato? Aquele contrato de cessão. Ou seja, há ali indissociável um vínculo entre a promessa de redução, a promessa de desconto e o contrato novo feito, que o cliente pensava ser parte da mesma coisa, né? O juiz reconhece isso. Portanto, a autora deve cumprir a sua obrigação com o banco e restituir o valor do objeto, ou seja, pagar o empréstimo, né? Sob pena de se prestigiar aí sim uma fraude, ou seja, ele está dizendo que se o autor deixasse de pagar o empréstimo, aí sim haveria uma fraude. Mas, gente, lembrando, esse é só o entendimento do juiz aí de primeiro grau. E aí, no final, gente, ele simplesmente negou o processo, ao final julgou improcedente a ação e revogou a tutela de urgência, porque, como eu falei, a gente tinha conseguido a tutela em sede de agravo. A gente recorreu, agravou e conseguiu a tutela. E aí o cliente, obviamente, entrou em desespero total, porque os nossos clientes aqui no escritório, a gente tem transparência 100%. Então, o cliente, na hora que ele me contrata, ele vai falar comigo na hora que ele fecha, ele vai falar comigo durante o procedimento, tem a minha equipe que dá suporte e a gente sempre passa para o cliente o acesso do processo para ele poder acompanhar também o processo. Então o cliente não fica só nas palavras conosco, ele tem como ver o que está acontecendo, ele consegue ver o andamento processual. Quando tem alguma coisa ali de movimentação, às vezes ele vê até mais rápido que a gente, né? Porque o cliente está olhando o processo lá de noite, ele vai ver de noite uma coisa que eu vou ver no dia seguinte de manhã, por exemplo, né? Mas justamente por essa transparência, que pra gente facilita muito o nosso trabalho e também ali o nosso trato, né, com o cliente. E aí o cliente viu, já nos chamou de manhã, doutora, saiu ontem à noite, isso aqui, tô vendo, e aí pronto, né? Aí conversou com a gente. E aí nesse caso, assim que nós vimos a decisão, chamamos o cliente, explicamos a ele. Falamos, senhor, foi negado aqui em primeiro grau, né, o pedido, ou seja, o juiz deu uma sentença aí desfavorável pro senhor, mas isso não é uma sentença ali que é irretratável, né, irreversível, imodificável. A gente pode recorrer e nós vamos recorrer dessa sentença para o Tribunal de Justiça, né? Por quê? Porque para nós essa sentença não é acertada, não tem ali uma lógica, uma razão, não há um segmento das normas aí de lei de proteção ao senhor como consumidor
consumidor não foi feita uma análise correta dos fatos, né? Então a gente tinha que recorrer. Nós preparamos ali o recurso de apelação. Esse cliente, infelizmente, teve que recolher as custas, porque pela renda dele o juiz não deu a gratuidade, mas é que tá. Eu sempre falo para os clientes, pior do que recolher as custas é você recolher e perder de forma definitiva. E era justamente o que a gente queria reverter. Reverter a condenação ali no sentido de ter para o banco uma condenação e não para o meu cliente qualquer tipo de desabono. Então a gente foi e fez o recurso de apelação. Eu não vou passar o recurso aqui com vocês no vídeo, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Continuando, galera, vou mostrar para vocês agora, então, o acórdão, que é justamente o quê? A decisão do Tribunal dos Desembargadores sobre aquele recurso de apelação que a gente fez. A gente recorreu logo após a sentença, né? A sentença saiu no finalzinho de outubro ali e a gente recorreu no prazo, né? E aí o recurso subiu, foi pro tribunal. E quando foi, gente? Agora, em janeiro, dia 31 de janeiro, o tribunal proferiu o acórdão, né? Que é o quê? Aquela decisão dos desembargadores sobre ali aquela sentença que foi recorrida. Vamos lá agora ver o acórdão que resolveu a vida do meu cliente, reconheceu a fraude, cancelou o empréstimo, determinou que o banco pague danos morais, que o banco devolva ali o que foi descontado. Vamos lá, gente? Como eu falei pra vocês, o cliente ficou muito preocupado. Mas eu, como advogada, eu tranquilizei o meu cliente, porque eu sei o que eu fiz. A gente sabe o fundamento, né, da nossa ação. Então a gente tem que passar pro cliente algo realista. Óbvio que a gente não consegue garantir ao cliente um êxito 100%. Falar, não, vem aqui que você vai ganhar. Porque, infelizmente, existe ali sempre o risco, né, o fator judiciário. Mas, quando a gente faz um trabalho bem fundamentado, com tudo aquilo que o processo demanda, com qualidade, a gente vai sim confiar no resultado do nosso trabalho. E eu confio no resultado do meu trabalho. Então a gente fica feliz quando o nosso trabalho alcança aquele resultado pro qual ele foi colocado. E esse cliente está feliz da vida. Então vamos ver aqui o acórdão, gente. Bom, coloquei pra vocês aqui o resumo, né? Então, em sessão permanente, a 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu, né, a seguinte decisão. Deram provimento ao recurso. E aí, esse provimento foi dado, gente, de que forma? Tem aqui a ementa, né? Fala o seguinte: apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de reparação de danos morais. Alegação de vício de consentimento demonstrada nos autos. Ou seja, eu aleguei que meu cliente teve seu consentimento viciado, logo por isso o contrato é nulo porque há uma falha na prestação de serviço. E o tribunal concorda. Falha na prestação de serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Recurso do autor. Contrato nulo. Medida que importou na redução salarial do autor. Descontos em folha. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Ou seja, in re ipsa, né? É aquele dano moral que é deduzido. É deduzido que há um dano ali. Precedentes, ou seja, há precedentes, existem outras ações tendo o mesmo resultado conosco, né? Conforme requerido pelo autor. 15 mil reais fixado, né? A indenização conforme requerido pelo autor. Recurso do autor provido para julgar procedente a demanda. Então, gente, a demanda não foi julgada totalmente procedente. Isso significa que tudo que eu pedi, o meu cliente ganhou no final. E aí, vamos ver aqui a fundamentação, porque eu mostrei pra vocês qual era o raciocínio do juiz de primeiro grau, aquele que negou o processo. Agora eu vou mostrar qual foi o raciocínio do tribunal. E muitas vezes, gente, quem é colega aí meu, advogado, sabe, a gente só vai ter um raciocínio um pouco mais acertado, e mais acertado não é porque o juiz não sabe o que tá fazendo, não é só isso, é porque às vezes é um raciocínio mais maduro. É só você parar pra pensar comigo. O juiz natural do processo, aquele que vai receber a causa ali em primeiro lugar, ele às vezes não vai ter uma compreensão tão ampla daquele assunto, porque às vezes ele não pegou tantas ações em relação àquele assunto ainda. Então ele ainda está formando ali um convencimento em relação àquele assunto, às vezes ele pode ter deixado passar alguma informação, e justamente por isso que quando nós perdemos um processo, nós recorremos para o tribunal buscando um entendimento mais amplo, mais acertado, mais calmo em relação àquela ação, justamente porque vai ter que ser reexaminado aquele mérito. Quando se faz uma revisão da causa, a chance de se ter um entendimento mais maduro é melhor, especialmente no tribunal, que lida com ações que vêm de diversas comarcas, de diversas cidades. Então, doutora que tá aí comigo, tá com um processo desse, processo foi julgado improcedente, não se desespere, deixa o sangue, né, esfriar, faça o recurso, traga tudo pro recurso ali que você trouxe na inicial. Se tiver alguma jurisprudência, colaciona, bota tudo que você tem que colocar de acordo com o caso concreto do teu cliente. E aí vamos ver agora aqui as razões que o tribunal teve para modificar a decisão do juiz e dar ganho de causa pro meu cliente. Vou pra parte que fala das razões, vou pular aqui o relatório, tá, gente? Entende-se caracterizado o dano moral, que já houve contratação nula por vício de consentimento. E aqui no final ele vai falar que vai fixar os 15 mil reais, né, de indenização para o autor, quantia adequada e suficiente
para consolá-lo, além de ser o valor comumente aplicado por essa Câmara para casos análogos. Ou seja, eles estão dizendo que esse valor de dano moral de 15 mil reais é o valor que eles costumam aplicar. E a gente sabe disso, por isso que é o valor que a gente pediu também, para também o cliente nosso, né, não sucumbir, não ter ali uma perda por a gente pedir um valor muito alto, às vezes fora da realidade do que o tribunal concede, e não ser concedido para o nosso cliente. Então, às vezes o cliente ganha, mas sucumbe em parte, não é o que a gente queria para o nosso cliente. Tudo no processo foi pensado para o bem-estar do nosso cliente. Isso é maravilhoso. A gente, às vezes, faz o nosso trabalho aqui e é muito desgastante. É desgastante porque a gente lida com a vida da pessoa. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, eu tenho aqui com a minha equipe sempre uma cultura de pensar em tudo da forma mais rápida, mais célere, para que o cliente tenha uma resposta o quanto antes. Mas nem sempre tudo é tão rápido quanto a gente quer. E ainda assim, a gente corre para que tudo saia da forma desejada, no menor tempo desejado. Quando a gente consegue ter uma resposta positiva para o cliente, ainda que tenha alguns percalços no processo, e percalços aí causados não pelo nosso trabalho em si, mas sim por um entendimento do juiz. Porque como diz, né, aquele ditado, cabeça de juiz e bunda de nenê, você já sabe o resto. Então a gente nunca sabe o que sai, né? A gente tem ali sempre um risco, mas justamente por isso que a gente vai aparando as arestas, costurando a ação da melhor forma possível, para que o nosso cliente tenha uma segurança de ter o melhor trabalho possível, garantindo assim a chance do melhor resultado possível. E graças a Deus por isso. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado com decisões favoráveis, com decisões boas, clientes satisfeitos, pessoas tendo aí, ó, o peso saindo, né, dos seus ombros, da sua vida. E a gente é grato por isso. Então eu espero ter contribuído para vocês que estão assistindo esse vídeo com alguma experiência, alguma sacada, alguma coisa que você possa ter visto aqui nesse vídeo que vá ou te trazer alívio, ou você que é advogado, um conhecimento sobre como abarcar ou ali, né, trazer para o teu processo algumas questões. E se vocês precisarem de auxílio, gente, não hesitem em me chamar. Se eu puder fazer alguma coisa, de falar alguma coisa para você, eu vou falar. Se for algo que demande ali uma consultoria, uma mentoria, eu vou falar também. Mas tem muita coisa que a gente quer resposta de sim ou não, ou dá ou não dá. E às vezes você não tem com quem conversar. Porque eu sei como é que é. Um dia eu fui uma advogada iniciante, eu não tive padrinho na advocacia. É mais difícil para quem tá sozinho. Então, o meu escritório, a gente tem aqui uma missão com os clientes, mas também uma missão social. O que eu puder ali passar para você de forma pontual, eu vou passar para você de forma pontual. Pode contar comigo. E se você é cliente, espero que você tenha bom êxito nas suas ações, bom êxito na tua demanda. Procure um advogado especializado. Ainda que esse advogado não seja da tua região, às vezes você vai ter que se afastar um pouquinho para ter de fato contato com alguém. Mas não deixe de procurar. Assim como vários clientes fizeram conosco aqui, já tem clientes de Mato Grosso, enfim, do Rio, clientes aí espalhados por todo o Brasil, gente. Lugares que às vezes a gente nem conhecia e passou a conhecer por causa do cliente, mas que nos entregaram a sua causa e graças a Deus a gente tem lutado e vencido aí muitas vezes, até de forma mais rápida do que foi nesse caso aqui. Que vocês fiquem com esse conhecimento e fiquem com os meus votos de que tudo dê certo. Se você chegou até aqui, comenta porque eu quero saber. Escreve aí no comentário procedência, pra eu saber que você me acompanhou até o final. Eu valorizo muito, gente. Aí, vocês, a audiência de vocês, pra mim é muito importante. E também o YouTube vai entender que esse conteúdo foi relevante e entregar esse vídeo pra mais gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acompanhe essa advogada, lutadora, sofredora, que está aí entregando seu tempo, parte da minha vida aqui nesse canal, pra poder contribuir aí com vocês com essas informações também. Ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo. Se você é advogado, compartilhe com seus colegas. Se você é cliente, compartilhe com seus amigos, especialmente pessoas aí aposentadas, funcionárias públicas, que são aí o principal alvo, né, desses golpistas que fazem esse tipo de fraude. Quem quiser ter um contato mais próximo comigo, acompanhar minha rotina na advocacia, minha rotina também aí de palestras, de mentoria, pode me seguir no Instagram, @SuzanneSchaeferADV, aonde eu posto conteúdo ali praticamente todos os dias sobre a minha rotina, algumas dicas de direito também e de prevenção a fraudes. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, continue comigo e até o próximo vídeo!